Bom dia, presidente Sérgio. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadores, funcionários da casa e quem nos acompanha pelas redes. Eu, nesses 4 meses de vereança, fiz várias observações, aprendi bastante, continuo aprendendo. E nas observações, a gente faz uma análise da situação que estamos vivendo hoje. Precisamos melhorar a arrecadação do nosso município. Aqui na casa mesmo, já surgiram muitas ideias, muitas sugestões que são viáveis, no meu ponto de vista, para que possamos melhorar isso. Ontem mesmo, nós discutimos sobre a regularização fundiária, que, no meu ponto de vista, é um ponto importante que podemos melhorar muito a arrecadação do município. Por exemplo, nós temos, em média, de 30% dos imóveis de Curitiba que não são regularizados. Se nós fizermos a regularização desses imóveis, nós podemos melhorar a arrecadação do ITBI, do IPTU, da coleta de lixo. Isso vai fazer com que nós possamos melhorar a arrecadação. Outra coisa que nós já foram sugerido, foi conversado bastante, foi falado, a gente conversa bastante com os vereadores, com os colegas, seria a revisão dos contratos de todas as empresas. Não importando se é um contrato simples ou se é um contrato mais complexo. Nós estamos... É uma sugestão que já foi passada, já foram conversados sobre isso, e é de suma importância para que possamos melhorar a arrecadação. Um exemplo prático que a gente já observamos, a prefeitura agora fez um contrato emergencial com a CAV sobre a coleta de lixo. E conseguiu redução nesse contrato. Conseguiu uma redução. Então, significa que tem margem para redução. Se tem margem para uma, tem margem para todas. Eu entendo que, na verdade, é o seguinte, quando a gente está num jogo e o placar está 10-0 para o adversário, o que acontece? O que fazer? Não temos outra alternativa a não ser começar do zero. E para começar do zero, nós temos que rever isso. Rever todos os contratos, fazer tudo isso para nós possamos melhorar a arrecadação. Não acho justo os funcionários públicos, os professores, os funcionários, sozinhos pagar as contas. Então, queremos que essa conta seja dividida com todos. Aí sim é justo. Pois o plano de carreira dos professores, dos funcionários, não foi uma conquista. Não foi uma questão que agora vamos ter que tirar de uma hora para outra ou barrar isso. Então, é uma conquista que nós precisamos trabalhar para manter esse plano. Quem acompanha as escolas públicas, acompanha os postos de saúde, sabe das condições precárias de trabalho. Sabe das condições de trabalho. E isso... Agora, se nós tirarmos o plano de carreira dos funcionários, é a única coisa que eles realmente, que faz com que eles carreguem essa bandeira, que faz um trabalho de dignidade para a nossa cidade. Então, eu acredito que nós precisamos de alternativas, e várias alternativas que já foram sugeridas por nós, vereadores, e eu espero que nós possamos ser mais ouvidos. Muitas vezes a gente não é ouvido, a gente dá a sugestão, mas parece que acaba aqui. Então seria isso. Muito obrigado pela atenção e um bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Na posição de líder do maior grupo desta casa, de 25 vereadores, eu venho usar a palavra referente aos projetos hoje lido pelo nosso colega vereador Mauro Inácio, das proposições, 8 proposições,
que se referem exclusivamente a perguntas técnicas sobre os projetos do prefeito. Por que eu estou usando esse espaço da liderança agora? Para pedir agilidade ao próprio líder, que já conversei com o Pier, está na sala ao lado, mas já falei diretamente com ele, para avisar os senhores vereadores que essas proposições que vêm com questionamentos técnicos oficiais, votadas aqui por nós, anteriormente lidas no plenário, anteriormente ao início da sessão, elas são de cunho oficial. Então, essas proposições, a gente aguarda a resposta da Prefeitura, com números, com embasamento, para que nos dê dados técnicos para as votações que seguiremos aí no decorrer dos próximos meses, das próximas semanas. E quero me comprometer com os vereadores da situação, da oposição, que dividirei essas informações. Então, os vereadores que quiserem saber e se interessarem das perguntas técnicas feitas por mim, ou se quiserem também fazer algum outro questionamento, isso nos é dado direito e compartilharei com todos os vereadores. Por que isso, senhor presidente e líder que está aqui, o vereador Pier? Para que a gente tenha mais transparência, mais informação e mais subsídios para poder ter uma votação tranquila, apesar de ser um assunto de suma importância para o nosso município, para podermos votar embasados tecnicamente. Então, acho que detalhando esses projetos teremos mais embasamento. E vou só citar uma das modificações que pedirei, algumas emendas, na questão até da composição da Curitiba Prev, que a gente siga a lei das estatais na composição dos seus membros. Que a gente tenha transparência, que eu acho que é uma questão simples, objetiva, está por escrito as perguntas, e os vereadores têm o direito de fazer emendas, conversando sempre com a gestão, com o executivo, para que todos tenham aí o debate com qualidade. Então, somente essa era a questão do espaço, que eu acabei de fazer esses questionamentos, me comprometer com os vereadores de compartilhar esses questionamentos após respondido pelo executivo, lembrando que eles têm 15 dias para responder esses questionamentos, prorrogáveis, mas a gente espera uma celeridade do executivo, porque também é o maior interessado para que essas perguntas venham aí à transparência e para a nossa decisão depois dos votos dos senhores vereadores. Seria isso, senhor presidente, e obrigado pelo espaço. Agradeço, vereador Paulo Rink, fica o registro. Presente horário destinado à liderança do prefeito, vereador Pier Petucello, liderança de governo. Bom dia a todos. Prazer enorme falar com vocês. Trago apenas algumas informações antes de falar do principal assunto. Nosso prefeito Rafael Greca foi a Brasília na manhã de hoje. Deve ficar por volta de 2 a 3 dias, junto com alguns secretários, tentando trazer recursos para a nossa cidade, fazendo várias reuniões com alguns ministros. Teremos também a presidente do Instituto de Curitiba, do Turismo, Tati Turra, conversando hoje com o ministro do Turismo, ainda tratando do assunto do Centro de Convenções. Mas hoje, eu lendo o Globo logo pela manhã, e também a Folha de São Paulo, eu me deparei com o depoimento do Crivella. Prefeito do Rio de Janeiro, que assumiu agora em janeiro, absolutamente desesperado. Desesperado. O prefeito foi taxativo, e não vamos aqui fazer nenhum tipo de comparação, porque em Curitiba, eu tenho certeza absoluta que a gestão passada, a qual eu apoiei, tenho repetido isso insistentemente, porque no contrapé, quando tentam pegar, não conseguem. Então eu tento falar a verdade. E a verdade é que nós apoiamos a gestão passada, que não teve corrupção, né? Eu não ia apoiar uma gestão que tivesse corrupção, ao contrário do que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas o prefeito Crivella, nobres colegas, foi taxativo. Não tem dinheiro para pagar o salário do servidor em setembro. Ele dá uma declaração no Globo, dizendo basicamente o seguinte: estamos enfrentando uma crise imensa, a maior dos últimos 30 anos. Precisamos renegociar as dívidas para não atrasar o salário dos servidores. Não estou conseguindo fazer. Se não conseguir, em setembro não pago a folha. Declaração pesada
verdadeira e preocupante do prefeito atual Crivella no Rio de Janeiro. Ora, se trouxermos para a nossa realidade, professor Euler, vamos ter a certeza de que se não fizermos nada no município de Curitiba, não só não vamos conseguir pagar salários, como não teremos serviço na cidade. Chama atenção a Vossas Excelências, mais uma vez, para que, eu tenho certeza de que é uma força divina que colocou os 38 aqui. Porque a missão que nós temos, vereadora Noêmia Rocha, é uma missão que transcende qualquer coisa nos últimos tempos. Nós vamos ter uma missão única aqui. Salvar a cidade, Noêmia Rocha. Se Vossa Excelência vai salvar apenas os servidores, ok. É o direito de Vossa Excelência. Mas nós vamos salvar a cidade. Se Vossa Excelência já escolheu apenas os servidores, também ok, porque eles fazem para a nossa cidade. Mas nós escolhemos os servidores e a cidade. Nós vamos fazer os dois. Nós vamos salvar os dois. Nós não vamos escolher apenas um lado, não. Nós vamos salvar os serviços públicos. Nós vamos salvar com que eles, servidores que lutaram tanto para chegar aqui, recebam o seu sagrado salário no final do mês. Imagine Euler chegar em setembro e os servidores não terem salário. Imagine chegar numa unidade de saúde e não ter medicamento. É isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos trabalhar de forma séria, aprovar esse plano de recuperação, que é um plano histórico, e que também o antigo prefeito, meu amigo Gustavo Fruit, também teria que fazer. Todos teriam que fazer. O Rio de Janeiro está no caos, Porto Alegre vive o caos. Aqui não. Não vou deixar. Nós não vamos deixar, Julieta Reis. Nós não vamos deixar que Curitiba viva caos. Viva o caos que vive as outras cidades, porque aqui, graças ao bom Deus, Maria Manfron, aqui não tem corrupção, Hélio. Aqui vivemos crise. Vossa Excelência, que tem me ensinado muito, sabe do momento de responsabilidade que nós atravessamos. Por isso, com muita serenidade, vamos encarar esse momento. Concluir. Com muita tranquilidade e muita transparência, com o diálogo à exaustão, mas com muito compromisso com o servidor e com a cidade de Curitiba. Com a realidade brasileira e com a realidade que vivemos. Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Bom dia, mesa, bom dia, vereadores e vereadores. Eu quero fazer jus às palavras do líder do governo nessa casa, quando diz que nós fomos colocados por Deus. Eu, em especial, fui literalmente colocada por Deus nessa casa por uma missão muito específica. Pensar em pessoas, interceder por pessoas. E é até interessante, quero narrar aqui um testemunho que talvez vocês não saibam. Uns 27 anos atrás, eu era uma dona de casa, estava ali na minha igreja, cabe 3.000 pessoas, o pastor estava pregando, de repente ele parou. Eu não sei se vocês acreditam em profecia, mas essa foi uma profecia divina. Ele disse que Deus me colocaria no governo, como fez com José, que foi um grande governador, e como Esther, que foi uma grande rainha, para abençoar e interceder pela população. No momento eu achei estranho, mas hoje é uma realidade. Estou no meu 3º mandato e muito convicta de que Deus me colocou aqui. Agora, eu penso que nós, enquanto parlamentares, temos sim uma responsabilidade muito grande. Eu venho aqui hoje para, na análise dos 12 projetos que o prefeito traz a essa casa, eu gostaria muito, em especial os servidores públicos dessa casa, enquanto parlamentares, avaliassem o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se vocês avaliarem tecnicamente, eu não estou dizendo nem politicamente, se vocês avaliarem tecnicamente o artigo 18, peça aí para a sua assessoria jurídica, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ali está a chave de todas as questões. Porque a maneira que está, a Lei de Responsabilidade Federal diz que o gasto com os servidores deve ser num patamar até 51%.
da maneira que está sendo colocada, que diz em proporção de 70% com o crescimento, o que vai acontecer? A renda, a receita da cidade vai crescer muito e a linha de proporcionalidade de crescimento do servidor vai achatar. Totalmente achatado. Então, não dá para se discutir qualquer outro artigo, qualquer outra lei que venha a essa casa, sem avaliar o artigo 18, que, inclusive, na análise, eu não sei, eu não li ainda do Projuris, já está sinalizando que é inconstitucional, porque fere a lei de responsabilidade federal. Então, caros vereadores, eu vou dar um exemplo, eu não tenho como dar exemplo aqui assim na tela, mas pensa na prefeitura enquanto receita. Próximo passo, artigo 18. Se fechar esse artigo, qualquer ação de crescimento dos servidores, incluindo reajuste inflacionário, vai bater no artigo 18. Porque daí o prefeito vai poder dizer assim, não tem como dar aumento, não tem como fazer concurso, porque bate no artigo 18, que daí ele tem, sim, uma legalidade para essa questão. Então, por favor, caros vereadores, avalie o artigo 18, é muito importante. Minha assessoria jurídica me levantou essa questão justamente pela seriedade do artigo 18. Volto a afirmar, se esse artigo 18 passar, aí sim os servidores vão ter muita dificuldade e eu acho que não é dessa forma. Temos outras formas de reajuste fiscal nessa cidade. Já foi pensado, estudado, em relação, por exemplo, ao aumento de crescimento. O Sindicato dos Fiscais, por exemplo, disseram, nós temos condições, se houver um investimento com os fiscais da prefeitura, de crescimento de receita. Precisa de investimento de 25 milhões ano para um crescimento de 800 milhões em arrecadação. Então, dá para se pensar em relação a outras questões. Eu acho que a gente está aqui, eu tenho consciência do meu papel aqui, como legisladora, como fiscalizadora, e aí a gente tem que pensar, neste momento, em cálculos, neste momento, que vai acontecer a longo prazo, porque, senhores vereadores, nós estamos aqui hoje, mas o servidor público vai ficar muito tempo nessa cidade. Temos sim que pensar na cidade, temos sim que pensar no crescimento total, mas não dá para tirar do pequeno credor que são os servidores públicos. Vamos pensar nos grandes credores, que até hoje a gente não sabe, por uma lei que os protege, quem são os 30 segundos, vereador, por gentileza. Quem são os maiores 20, 30 credores de Curitiba e fazer uma ação pontual. E aí entra o trabalho de investimento no setor de fiscais da cidade de Curitiba, da Prefeitura Municipal. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereadora professora Josete, 5 minutos. Na sequência, vereador Pia Petrossello. Senhor presidente e demais presentes, eu acredito que nós precisamos sempre buscar fazer uma leitura na totalidade. Óbvio, a gente acompanha, sempre tem assessoria para isso, o crescimento da receita, o orçamento, aquilo que foi cumprido, o que deixou de ser feito, busca, né, quando a gente tem acesso à informação, às explicações, né, para determinados comportamentos da receita ou da despesa, enfim. Mas eu já coloquei isso aqui, mas acredito que é importante sempre a gente reafirmar algumas coisas. Primeiro aspecto, quando nós vamos pensar no reequilíbrio financeiro, isso eu não estou falando do município, estou falando de qualquer empresa, da nossa casa, da economia doméstica, né? Nós precisamos analisar tudo como
um sistema que é complexo e em todas as suas particularidades. Quando a gente fala da receita e da despesa do município, mais ainda, eu acho que nós temos que ter mais cuidados ainda, porque nós estamos tratando de bilhões, né, de uma receita e de despesas, e do que significa para o cidadão e a cidadã em termos de impactos nas políticas públicas que o município tem a obrigação de garantir com qualidade, porque os recursos, as receitas, vêm dos impostos pagos por esses cidadãos, né? Sejam eles impostos diretos, sejam eles impostos que vêm a partir da legislação também, né, do compartilhamento com o Estado ou com a União. Então, eu acho que o município está cometendo um grave erro quando ele olha só a questão das despesas e não olha a questão das receitas. E quando ele olha a despesa de uma forma muito... Eu não quero usar um termo que não seja conveniente, mas de uma forma muito pontual, sem fazer uma análise completa disso. Por quê? Porque os servidores estão sendo, né, colocados nesse momento como o grande problema, né, das receitas e principalmente das despesas do município de Curitiba. E se esquece de se colocar uma avaliação mais completa de diversos aspectos em relação à receita e despesa. Nós temos, hoje, cerca de 5,3 bilhões em dívida ativa. Faço a seguinte pergunta: onde está o problema? Porque todo ano nós aprovamos um REFIC aqui. Então, o REFIC ele não está tendo o resultado que ele deveria ter. O ano passado, nós fizemos um pedido de informações e o que foi respondido para nós é que, ao final do ano, tinha sido arrecadado 130 milhões, gente. 130 milhões de 5,3 bilhões. Então, qual é o efeito do REFIC? Por que o REFIC não tem trazido de volta receitas que são importantes para o município? Segundo aspecto, os grandes contratos. Algumas coisas de forma genérica são colocadas para nós aqui pelo secretário de Finanças, mas eu acho que a gente precisa ter por escrito cada contrato, qual foi a ação efetiva do município no sentido de negociá-los e qual foi a redução efetiva em relação aos valores desses contratos. E aí, para mim, uma questão que é fundamental é a gente rever o contrato do ICI. E a gente não sente, pelo menos nas explicações dadas aqui pelos secretários, uma ação efetiva do município no sentido de garantir uma revisão desses contratos. Outro aspecto que eu acho fundamental nós estarmos colocando aqui. 30 segundos, vereadora. Na próxima semana, pretendo usar mais tempo para tratar disso, que é o projeto que redefine a questão do déficit orçamentário de Curitiba. E lá nós precisamos de muitas explicações para entender como é que chega nos 2 bilhões e 100. Não estamos convencidos que é esse montante todo. Obrigada. Semana que vem a gente retoma esse aspecto. Perfeitamente. Vereador Bruno Pessutti. 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. E esse debate em cima do artigo 18, ele realmente é muito importante para o município. Uma inovação jurídica que o município de Curitiba faz, pensando na sustentabilidade financeira. Uma inovação. Não dá para afirmar categoricamente, assim como a vereadora Noêmia Rocha sobe aqui para dizer que isso vai acabar com os servidores. Não, isso não vai acabar com os servidores. Até porque Curitiba é uma das poucas cidades no Brasil cuja receita corrente líquida é maior do que os repasses feitos pelas outras esferas governamentais. E nós temos, sim, que criar limites para que, numa hipotética situação,
onde os repasses federais, os repasses estaduais sejam reduzidos, como aconteceu numa crise como forte e gravíssima que nós estamos passando, a receita no município caiu drasticamente. E, em contrapartida, nós aumentamos e fizemos votações, e eu lembro que eu subi nessa tribuna ano passado e afirmava aos servidores municipais que aquele seria o último aumento que eles receberiam em anos, visto que nós estávamos passando por uma crise. Eu lembro dos sindicatos sentados ali e eles fazendo desdém na minha fala naquele momento. Talvez não olhando a crise que estava acontecendo, pensando somente no seu próprio umbigo, pensando somente no seu próprio salário, não pensando no futuro da cidade. O servidor municipal e a servidora municipal, eu sou engenheiro, não sou médico, mas eu falo que é o coração de todo esse organismo que é a cidade de Curitiba. Mas todo o sangue que circula nesse organismo não pode simplesmente ir para o coração. E se isso acontecer, o corpo começa a morrer, o organismo começa a padecer. E eu digo isso falando que faltam remédios nas unidades básicas de saúde. As unidades básicas de saúde, como a do Ouvidor Pardinho, localizada no centro, ela está fechando às 7 horas por não ter mais recursos. As pessoas que querem vacinar os seus filhos, elas não podem ir mais às 22 horas. A principal unidade de saúde de Curitiba, uma das principais, localizadas no centro, está fechando mais cedo porque não temos recursos. E nós temos sim que melhorar o salário dos servidores, melhorar tudo o que é possível para os servidores, mas nós precisamos, principalmente, garantir que exista um município de Curitiba para que os servidores continuem recebendo seus salários. Então, o nosso total apoio e crédito ao secretário de Finanças Pupi nessa tentativa de fazer uma inovação jurídica no sentido de fazer com que Curitiba tenha a sustentabilidade para o futuro. E digo aqui, a receita corrente líquida do município cresceu de 300 milhões de reais, receita corrente líquida, entre 2006 e 2007. O que representa 70% de 300 milhões de reais? São aproximadamente 210, se me falo em memória, cerca de 200 milhões de reais, aproximadamente. 30 segundos. É dinheiro suficiente para dar e conceder os aumentos aos funcionários públicos. Então, não é o fim do mundo, como se está se prevendo. É apenas uma trava jurídica para permitir que a cidade de Curitiba tenha os seus limites estabelecidos e continue dando a sustentabilidade a toda a cidade. Na sequência, vereador Felipe Braga, 5 minutos de fala. Queria rapidamente, sobre esse tema, não há como cada vereador aqui vai ter que se empenhar muito para entender e fazer o contraditório. É importante. O líder do prefeito falou aqui, Pierre, muito bem, a respeito do momento que vive, a gente sabe, mas o que vai ocorrer de fato, e já está ocorrendo, que os setores, desde o sindicato dos fiscais, os próprios sindicatos que já vieram aqui, eles estão procurando os vereadores no sentido de apresentar, de alguma forma, dados que contrapõem o que é dito pela prefeitura. Tem dados, vereador Pierre, da gestão anterior, que tive acesso, que contrapõem totalmente o que está sendo falado. Então, alguns vereadores já foram procurados, eu sei disso. A questão do artigo 18, da mensagem agora de número 17, não é mais a mensagem número 5, se eu não me engano, porque houve uma alteração, até sugerido por alguns sindicatos, eu não me lembro qual artigo foi, mas que trata especificamente desse artigo como a cereja do bolo de todo esse processo, de todas essas mensagens que estão vindo. A gente tem sim que entender o momento, mas temos que entender também dos direitos e o que foi votado aqui, né, anteriormente. Então, eu vejo que há um momento de nas comissões serem feitas as devidas análises. A Comissão de Legislação e Justiça ontem já recebeu 7 ou 8, o professor Vomir não está aí, o doutor Vomir não está aí, mas acho que foram 7 ou 8 mensagens já para serem distribuídas dentro da Comissão de Legislação e Justiça. Eu vejo que teremos que buscar, talvez, outras ações, sugerir ao município que se busque
os recursos necessários, tem tantos outros recursos. Só para citar uma situação aqui e voltar no tempo um pouco, a questão que envolve a Arena da Baixada. Só de desapropriação e de recursos de uma alocação do imóvel deve estar beirando em 25 milhões de reais, 23 milhões de reais. Né? Tem terrenos no município que eu acho que tem que ser avaliados, inclusive não só terrenos, mas imóveis, que estão à disposição de algumas entidades, enfim, que pode ser buscado esse recurso. Enfim, nós temos que contribuir nesse sentido e fazer com que essas mensagens sejam devidamente analisadas por todos nós, e não buscando a questão político-partidária, absolutamente não dessa forma, mas sim entender e fazer o contraditório. Acho que é fundamental isso. Nós vamos ter, sim, subsídios de ambos os lados, para poder, temos que ter esse subsídio, inclusive, para poder tomar as decisões corretas aqui no trâmite dessas mensagens. Era isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Nesse momento eu farei uma fala de 5 minutos também, vereador Tito. Bom dia a todos, vereadores, servidores, cidadãos que acompanham essa sessão. Na verdade, eu não gostaria de discutir o tema, mas fazer uma reflexão em cima desse tema. E faço essa reflexão até com uma certa tranquilidade, porque há 12 anos, quando eu vim para essa casa, e inúmeras vezes eu vim para essa tribuna e disse muitas vezes, nos anais estão registrados, que nós, o país, em todas as escalas e todas as esferas, municipal, estadual e nação, precisaríamos fazer uma reforma administrativa urgente. Isso eu falava há 12 anos atrás, vereadora. Eu falo isso que eu gosto de estudar as finanças públicas e o orçamento público em especial. Nós estamos mediante a um tema de tanta responsabilidade, porque se os vereadores prestarem muito bem atenção, se vocês prestarem atenção, esse momento que nós estamos vivendo na Câmara é um momento único em que uma gestão do Executivo será resolvida no Legislativo. E não é a primeira vez. Eu estou dizendo isso aí desta forma porque se os senhores e senhoras vereadores perceberem o grau da responsabilidade que nós estamos lidando com esses projetos a partir de hoje, que estão sendo distribuídos, é tão grande, talvez nós tínhamos que parar um pouquinho, contar até 10 e rever os conceitos. Então vai lá um prefeito e faz uma gestão. Aí ele faz a gestão dele. Se é política em alguns momentos, se é cautelosa em outros, se é responsável em outros, ele não quer nem saber. Ele fez a gestão e deixa para a Câmara resolver. A Câmara está resolvendo o problema de gestão do município. Olha a responsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores. Agora, eu digo isso, vereadores, assim, com sentimento, porque eu não queria que o município de Curitiba estivesse com esses níveis de preocupação que nós estamos vendo. E a preocupação é tão grande, porque quando nós percebemos que temos uma dívida de 1,2 bilhão no município, uma dívida que, fazendo uma retrospectiva, a gestão anterior, ela recebeu várias receitas que não estavam esperadas e provisionadas no período de 4 anos. Digo isso porque gestão anterior recebeu 120 milhões da Câmara aproximadamente em repasses, 120 milhões. Gestão anterior, estou falando da gestão anterior, 80 milhões dos depósitos que estavam na Justiça
quando o contribuinte discute uma dívida, ou um empresário, ou pessoa física, foi lá, também entrou dentro da gestão. Foi beneficiada com o aumento de impostos do governo do Estado, IPVA, diretamente, quando o governo do Estado fez uma reforma. Se nós somarmos isso num cálculo pequeno, um cálculo assim muito conta de padeiro, que nem dizia o secretário outro dia, no mínimo 400 milhões, só nesses três itens que eu levanto aos senhores. E a gente se depara com uma dívida de 1 bilhão e 200. Aí eu pergunto, o que aconteceu? Nos preocupa quando um secretário de Finanças vem aqui e nos diz, vereadores, não está na LOA deste ano, 2017, a previsão do aumento do funcionalismo público, do impacto que teria a progressão de carreiras. Nos preocupa, é gestão. Então, essa reflexão que eu faço com os senhores aqui, é muito sério. O momento que nós vivemos, a nível de país, Estado e município de Curitiba, não é diferente. É uma crise em que, somando tudo isso, nós tivemos uma perda de receita, acentuada em alguns impostos municipais, e nós não temos como criar o dinheiro novo, que é um pouco diferente de outras questões. Por exemplo, agora, o Congresso aprovou o pacto com os estados devedores. 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Os estados terão socorro da União. Mas será que a União vai socorrer o município? Então, só são essa reflexão que eu digo aos senhores, que é um momento muito preocupante e responsável que essa Câmara passa a assumir a partir de agora. Nós estamos resolvendo um problema de gestão de executivo no legislativo. Então, fica aqui só essa mensagem que eu gostaria de passar aos senhores. Muito obrigado.